Olá, povo de Deus, aqui estamos nós com mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre a nossa consciência e por que ela é tão importante assim. Então, se você ficou curioso, você quer saber mais sobre esse tema, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu gosto sempre de interrogar muito quando eu vou falar sobre isso. É um tema que eu sou apaixonada, eu adoro falar sobre a consciência, né? E eu queria te perguntar, pra você, quando você pensa sobre consciência, o que é a primeira coisa que vem na sua mente, né? Quando você pensa consciência, o que é que vem à sua cabeça? Quando eu penso sobre consciência, eu gosto muito de associar alguns termos assim. Consciência me remete a inconsciente. A inconsciência é o local da desordem, é o local da bagunça, né? Nós sabemos que o inconsciente, ele é atemporal, né? Ele não é cronológico, então tudo que está lá, nossas memórias que são jogadas no nosso inconsciente, elas são tumultuadas, elas não têm uma ordem cronológica de fatos, de acontecimentos, de datas. Então tudo lá é o local da bagunça, é aquele quartinho da bagunça, né? Na sua casa onde você guarda tudo que você não quer mais, as suas tralhas que você não consegue se desfazer. Este é o inconsciente humano, né? E o consciente é o local da ordem, é mais ali estruturado, digamos assim de passagem. Eu gosto também de, quando eu vou falar sobre consciência, associar a mente masculina. Nós sabemos que a mente feminina, ela é tipo um emaranhado de linha, né? Ela é tudo misturado, mas a gente consegue se achar naquela desordem ali, naquela bagunça. A mente masculina, ela é mais, digamos que em caixinhas, né? O homem, ele tá falando de futebol, então ele abre a caixinha do futebol e dentro daquela gaveta só vai ter futebol. Mas agora, né, vamos dizer, dentro daquela gaveta só tem futebol e agora o homem quer falar sobre casamento. Então ele fecha a gaveta do futebol e abre a gaveta do casamento. Então, o consciente, ele é esse local estruturado, organizado, onde nossos pensamentos, onde os acontecimentos, as experiências e as vivências conscientes estão ali guardadas. E no inconsciente está a maioria das coisas que nos acontecem, né? E daí eu queria ver com vocês também no catecismo, né? Nós vamos pegar o artigo 6, né? Lá a partir do capítulo, digamos assim, do número 1776, tá? Tá na página para você se achar 480. E o catecismo nos diz assim: a consciência moral. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-a sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. E este é o ponto-chave que iremos abordar. A consciência é o núcleo sacratíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde Deus ressoa a sua voz, né? Então vamos lá. O catecismo nos diz que a consciência é o núcleo do homem, ela é a nossa base moral. E é na consciência que existe a moral do homem. Então, ela não é uma construção da sociedade, como nós ouvimos, né? Que os nossos valores construídos pela sociedade, nós adquirimos dos nossos pais, nós não nascemos com isso. Pelo contrário, Deus, né? Que se a gente pega no livro do Gênesis, no momento ali da criação já existia um plano salvífico para o homem. Então Deus já nos cria com um projeto de salvação. E a moral do homem, aquilo que são os nossos valores, aquilo que nós cremos, ele nasce conosco, né? É a base de Deus, é essa voz que nos diz o que é certo, o que é errado, que no momento que você está fazendo alguma coisa duvidosa, ela vai te alertar, ela vai tentar te incentivar a não fazer aquilo, né? A nossa consciência é o núcleo moral do homem. A moral do homem habita na consciência e é onde Deus também habita. E é nesse local onde nós conseguimos escutar plenamente a voz de Deus. Deus é como se fosse a lâmpada que ilumina a sala da nossa consciência para que nós possamos ver tudo o que está ali ao redor. Mas aí você deve estar se perguntando: Larissa, como é que eu sei que na minha consciência Deus habita, né? Quando você vai fazer você vai cometer algo, você vai fazer alguma coisa, né? E você começa a se sentir incomodado, aquele inquieta, você gera dúvida. Ali a sua consciência moral, né, que é iluminada pelo Espírito Santo, a partir do momento de estado de graça, que vai te incomodando a querer fazer aquilo que é o correto, aquilo que é a tua essência. Mas aí existe um adendo, né? Nós sabemos que Deus é um Deus de
de ordem, é um Deus de silêncio, é um Deus organizado. Ele não habita na bagunça, por isso Deus não habita no inconsciente humano, né? Ele habita na consciência, que é esse local estruturado, esse local organizado. Então, se você quer saber se aquele seu impulso, né, que está te dizendo faça isso, faça aquilo, vem de Deus ou não, primeiro sinal que você tem que perceber é se aquilo é fruto de uma organização, de um sentimento de paz, ou se aquilo é fruto de uma agonia, de um desespero, de uma inconstância. Nós sabemos que Deus não habita na inconstância, então, logo, o seu consciente onde Deus habita não está se manifestando, né? Muitas vezes é a sua carne. E aí entra a importância da formação da nossa consciência. E quem são os responsáveis por nos formar, né, na nossa consciência, formar a nossa moral, nos ensinar nas virtudes, que é um grande auxílio para isso? São os nossos pais educadores. E se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a educação nas virtudes, na moral e na fé católica. Vai ficar aqui em cima, vai lá assistir ele para depois entender melhor o que nós estamos falando aqui. Os principais responsáveis por nos educar na base da fé, da moral, dos ensinamentos, a buscar sempre ter uma consciência mais voltada para Deus, são os nossos pais e os nossos educadores, né? Então eles são esses primeiros que devem nos ensinar as virtudes. E por que as virtudes são importantes para nos auxiliar nessa formação da nossa consciência? Por quê? Vamos lá, vamos fazer aqui uma memória. Quando o pecado adentrou, né? Na verdade, antes do pecado adentrar a humanidade, nós possuímos uma completa e perfeita união com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, né? Porque nós éramos criados para amá-lo, nós vivíamos em plena união com o Senhor. Quando o pecado adentra a humanidade, pela desobediência, pelo orgulho, né? Por querer ser maior do que Deus, nós adquirimos uma humanidade, uma realidade decaída, inclinada, né? Inclinada para o quê? Para o pecado. Então, a partir daí, nós já nascemos com essa inclinação para o pecado. Então, por isso que viver tudo aquilo que é reto, justo e que é a vontade de Deus é mais difícil e requer sacrifício. Por quê? Porque o homem nasce inclinado para o pecado, então nós temos maior tendência a gostar de tudo aquilo que nos leva para o mal, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos fere a dignidade de filhos de Deus. Então, as virtudes, elas não são dadas por nosso Senhor, aquelas que nós adquirimos pelo nosso esforço e aquelas que são infusas, para nos ajudar a voltar para o nosso estado original de perfeita união com o nosso Senhor. De, em vez de sermos inclinados, voltar a sermos retos, né? Então, as virtudes, elas nos moldam para isso. E dentro dessa realidade das virtudes, nós temos as virtudes que são virtudes intrínsecas, né? Que nos ajudam a formular, né? A moldar, a ponderar e a forjar aquilo que são os hábitos interiores, como a virtude do pudor, a virtude da castidade e muitas outras virtudes que nos ajudam a ponderar o nosso interior, mas existem também as virtudes externas que nos ajudam a moderar, a ponderar o nosso externo, que tipo a virtude da temperança, a virtude da modéstia e várias outras que nos ajudam a ter esse olhar mais voltado, né, para o nosso externo e a ponderar e a educá-lo conforme a vontade de Deus. E por que é importante nós sabermos disso, né, que essas virtudes nos ajudam a voltar ao nosso estado original, né? Porque elas são plenamente importantes para nos ajudar a viver plenamente, né, essa consciência conforme a vontade de Deus. A não fazermos um falso juízo da nossa consciência. A educá-la, a formá-la com base na fé, na doutrina. Porque elas nos ajudam justamente a isso. A ter a justa medida, como eu falei esses dias no Instagram, algumas virtudes, né, por exemplo, a virtude da temperança, na verdade, todas elas nos ajudam a ter a justa medida. Padre Paulo Ricardo fala, né, e muitos outros santos da igreja falam que quando nós pecamos, né, quando nós estamos em estado de pecado mortal, a nossa alma é inimiga de Deus. Então nós viramos as costas para nosso Senhor e em vez de deixar que Ele ilumine, que Ele seja a luz da nossa consciência, nós tiramos Ele de lá e nós mesmos seguramos a luz, né? Então nós tiramos Deus da nossa vida, viramos as costas para Ele. Então não há como Deus se manifestar a nós, porque nós mesmos escolhemos dar as costas para Ele, porque Ele nos deixou livre. Lembra disso, da liberdade? Então, para que cada vez mais nós possamos ter uma consciência iluminada pela luz da verdade do Espírito Santo, que é Deus, nós precisamos estar em estado de graça, né?
porque Deus fala a nós e nós precisamos ter essa intimidade maior com o nosso Senhor. Então, formar a nossa consciência é buscar cada vez mais estar íntimo de Jesus, porque quanto mais nós amamos algo, mais nós nos configuramos a Ele, mais parecidos com Ele nós estamos. Então, quando nós buscamos essa intimidade com o nosso Senhor, formar a nossa consciência com base na fé, com base na doutrina, estudando, conhecendo, rezando e buscando a intimidade, mais parecidos com o nosso Senhor nós vamos ficando, tá? Então, por isso que eu queria falar sobre essa formação da consciência, o quão que ela é importante. E a exemplo disso, nós temos muito a história de vários santos, né? Eu gosto sempre de citar Santo Agostinho quando eu vou falar sobre a consciência. Santo Agostinho viveu durante muito tempo, né, da sua vida, uma vida de concupiscência, de pecado, de promiscuidade mesmo. E quando Santo Agostinho se encontra com a verdade, ele descobre que tudo aquilo que ele viveu a vida inteira era uma completa mentira, era uma falsa felicidade, né? Ele compõe aquele seu belo poema que ele fala, Tade te amei, ó beleza tão nova e tão antiga, Tade te amei, eis que procurava fora aquilo que já estava dentro de mim. Ou seja, eu gosto de frisar essa parte. Eis que procurava fora aquilo que já estava dentro de mim, né? A consciência, as virtudes, a moral, ela existe dentro do coração do homem. Por mais que nós não busquemos a cultivar, por mais que nós vivemos uma vida totalmente desregrada, longe de Deus, quando nós buscamos a nosso Senhor, nós vamos entendendo que a verdade de Deus, que a moral, que a consciência justa, reta, ela existe dentro de nós. Nós só não deixávamos, né, que Deus colocasse a luz para iluminar, para que a gente pudesse enxergar aquele quarto que já existe dentro de nós, né? O Senhor, a igreja nos convida a formar a nossa consciência para que nós possamos cada vez mais ser guiados pela luz do Divino Espírito Santo, pela verdade de Deus, por aquilo que a igreja nos ensina, pela nossa fé, por tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu espero que esse vídeo realmente te ajude e te incentive, né, a despertar para buscar cada vez mais seguir a consciência e estudar a sua consciência. E formá-la segundo a fé, a doutrina, tá bom? E não tenha medo, porque muitas pessoas acreditam que quando começam a estudar sobre a igreja, vão se perdendo e vão se tornando bitolados e vão se tornando cada vez mais presos. Pelo contrário, quanto mais nós estudamos sobre a amada igreja, quanto mais nós buscamos os ensinamentos dos santos, quanto mais nós buscamos conhecer o nosso catecismo, a nossa doutrina, mais nós vamos entendendo quem nós somos e mais vamos sendo cada vez mais quem Deus nos formou para ser, tá bom? Não se esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. Se você não conhece, nós temos uma lojinha de roupa modesta, vai ficar aqui embaixo também, vai lá conhecer, tá? Se inscreve no canal para nos ajudar e curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, paz e misericórdia.